Nesse retiro quaresmal, essa quinta-feira, terceira semana, quero meditar com vocês sobre o sacramento da confissão e os seus dois pontos a serem trabalhados. O primeiro, os efeitos salutares que recebemos nesse sacramento. O segundo ponto, as disposições que nela devemos ter. Então, primeira coisa que temos que ter em mente é o seguinte: imagina que o maior pecador se ajoelha aos pés do sacerdote, o coração contrito e decidido a mudar de vida. O que acontece na hora da absolvição? A sua alma morta pelo pecado recupera a vida. De covil dos demônios torna-se santuário do Espírito Santo. Feia e hedionda antes, ela revestida de uma beleza que alegra os anjos e faz rejubilar os eleitos. Então aquele homem culpado, aquele homem afastado da graça de Deus, detestado pelo universo, porque, como diz Romanos 8, 26, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza também se rebela contra a criatura. Aquele homem coberto da lepra dos seus crimes, agora ele sai de um novo Jordão, do sacramento da penitência, como Naamã, cheio de lepra, sai do Jordão, puro e o principal, agradável a Deus. Então, os efeitos desse sacramento, segundo os exorcistas, o sacramento da confissão é mais forte do que o exorcismo, porque o exorcismo ele expulsa o demônio da alma da pessoa, mas o sacramento da confissão limpa a alma, a raiz daquilo que faz com que o demônio haja na vida da pessoa, purifica a sua alma. Vamos para os efeitos. Então, nós recebemos bens preciosos através desse sacramento, principalmente quando a confissão ela é frequente, quando eu não demoro muito tempo para... Por isso que é importante no mundo espiritual a gente ter disciplina. Então, qual vai ser o tempo de uma confissão a outra? 15 dias, uma semana, um mês. Lógico que, sabendo que se eu tenho um pecado grave, eu procuro o mais rápido possível. Mas vamos lá, uma pessoa que já tem uma constância na caminhada, é necessário ter um tempo, uma regra, para que esses efeitos eles aconteçam. E quais são os efeitos? O aumento da graça santificante, das virtudes teologais, fé, caridade e esperança, das virtudes morais infusas e dos dons do Espírito Santo. Então, olha o que vai vindo com o sacramento, com a confissão frequente. Além disso, essas pessoas elas adquirem, quem fala isso é Santo Afonso, doutor da igreja, grande pureza de consciência. Pureza de consciência é o filtro que analisa os meus pecados, cada vez mais ele está puro. Então rapidamente eu detecto o pecado, com rapidez esse filtro ele já me aciona aquilo que está desagradando o coração de Deus, aquilo que a minha consciência está expelindo. Ainda mais, aquela alegria secreta, aquele bem-estar espiritual que sentem as almas ao saírem do Sagrado Tribunal, como de um banho salutar. E é isso que acontece, você sai da confissão, você sai com uma alegria inexplicável, um sentimento de paz interior que você não consegue expressar em palavras. Por quê? Porque você recebeu um banho divino, um banho sagrado, preparado pelo sangue divino de Cristo, que purifica-nos das nossas manchas e torna mais fácil o exercício das virtudes. Então, após uma boa confissão, a alma também torna-se mais humilde, mais submissa, mais dócil, ardorosa para o bem e mais resolvida ao trabalho da sua emenda e aperfeiçoamento. É o que Apocalipse 22:11 diz: os justos
Busque ainda mais a justiça, o santo santifique-se ainda mais. Aí vamos para o segundo ponto, para não estender muito a meditação. Disposição para uma boa confissão. Então essa disposição seria o zelo antes de ir para o sacramento. Então, empregar um tempo considerável no exame de consciência, se retirar, rezar, pegar um papel, anotar os seus pecados. Então isso é um zelo, né? Isso é necessário ser feito, é uma das obrigações para ter uma boa confissão. O exame de consciência, o exame das culpas, que eu vou me acusar diante do sacerdote. Diante do sacerdote eu não vou pedir direção espiritual. Diante do sacerdote, no sacramento da confissão, eu vou me acusar. Eu, Guilherme, fiz isso e aquilo, sem se justificar e sem chegar diante do sacerdote e contar o pecado dos outros. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano, porque minha esposa, porque o meu filho. Não, você vai se acusar. Eu errei. A consequência daquilo que fizeram com você, o padre não precisa saber. Ele precisa saber do teu ato. Ali não é hora de ficar perguntando, ali é hora de se acusar, receber a absolvição e ouvir a direção que ele vai te dar. Então, primeira coisa, esse exame de consciência é ver os pensamentos, desejos e sentimentos que de ordinário os dominam. Um pensamento que foge do nosso controle, os desejos que são contrários à carne, que são contrários ao espírito, perdão, e os sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, que vão vindo. Às vezes eu não pratiquei nada, mas tudo está aqui dentro de mim, a maquinação na minha mente para fazer uma coisa errada. Então tudo isso vai sendo, vai acontecendo com uma boa disposição para a confissão. Então eu vou filtrando, analisando, buscando, e isso vai me levando a uma conversão verdadeira. Isso vai me levando a uma mudança real. Começo a estudar a raiz dos meus defeitos, por que eu ajo com tanta cólera, com tanto nervosismo, qual que é a raiz disso? Por que eu não consigo ter autocontrole? A hora que vê eu tô gritando, xingando, falando palavrão. Então você vai analisando, filtrando. Nossa, é por isso, lá atrás, né, eu via meu pai agindo dessa maneira, mas eu preciso mudar. Esse sacramento que eu tenho à disposição de, quando vou para a confissão, de confessar e nunca mais cair nesse pecado. Deus vai me dar graça. Já não convém mais para um homem, para uma mulher de Deus, ter esse tipo de atitude. Então eu vou tocando e conhecendo de uma maneira real quem eu sou e criando a proposta de emenda, trilhando um caminho de vencer esse pecado, esse defeito que existe dentro de mim, a ponto de desprezar essa terra e desprezar aquilo que eu sou. Um desprezo sagrado, onde eu valorizo somente aquilo que é divino e começo a progredir em virtudes sólidas que me aproximam de Deus. São Bernardo chega a dizer: considerai o vosso aproveitamento e a vossa perda. Considerai o vosso aproveitamento e a vossa perda. Os dois têm valor. Entende? O aproveitamento, o que eu consegui mudar, o que eu estou vencendo. E a perda, por que eu ainda não consigo. E aí existe a contrição, né? Que é mais necessária do que o exame, que é a dor de ofender a Cristo. E isso eu consigo por meio de reflexão e oração. Eu vou olhando, meditando, a reflexão sobre os motivos que melhor excitam o nosso arrependimento. Por exemplo, o céu perdido, o inferno merecido pelo pecado mortal e o purgatório incorrido pelo pecado venial. Que tormentos horrorosos, grande Deus, são os do inferno e do purgatório.
sobrepujam tudo que possamos sofrer ou imaginar nesta vida. Então eu vou olhando isso e eu vou criando dentro do meu coração, automaticamente, quando eu medito as penas do inferno, o sofrimento do purgatório e aquilo que eu mereço se eu continuar nessa vida sem vergonha, e aquilo que eu mereço se eu continuar ainda praticando esse vício de falar mal dos outros, de julgar as pessoas, de criticar, esse orgulho, essa soberba, de não pagar minhas contas, de dar calote nos outros. Eu mereço o inferno, preciso mudar de vida. E aí eu vou meditando sobre o inferno, ou aquele desejo do céu. Meu Deus, o céu. Coisas que os olhos não viram, o coração humano jamais sentiu. O que é o céu? Um lugar que não entra choro, um lugar que não entra luto, um lugar que não entra sofrimento. É para esse lugar que eu quero ir, então eu vou... Entende? Meditando sobre isso e a contrição, a dor de ofender, o verdadeiro amor, a tristeza de não conseguir ainda amar Cristo como Ele merece, vai tomando conta do meu coração. Isso não é do dia para a noite, irmãos. Isso daqui é um processo árduo, de luta diária, mensal, anual, para ir encontrando essa graça da contrição. Que Jesus nos dê força e encontre em nós esse anseio em nossa alma para bem amá-lo e honrá-lo.